O Conselho de Segurança da ONU se reúne hoje para tratar mais uma vez da crise no Oriente Médio. O encontro foi convocado depois do lançamento de quase 200 mísseis pelo Irã contra Israel, que prometeu vingança. O ataque iraniano se deu depois da ofensiva israelense contra o Hezbollah e a invasão por terra no Líbano. E o governo de Teherã já deixou claro que qualquer contra-ataque vai resultar em grande destruição para Israel. Do outro lado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o Irã cometeu um grande erro e que irá pagar. É de arrepiar. É de arrepiar o que a gente está vendo acontecer nesse momento no Oriente Médio. A gente tem o Thiago Muniz para trazer um resumo do que houve ontem e do que a gente espera para essa quarta-feira. Thiago, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. E esse ataque, a maior parte desse ataque foi interceptado pelo sistema antiaéreo de Israel. A gente fala muito no chamado Domo de Ferro, mas ele não é o único. Israel tem grandes capacidades para interceptar mesmo mísseis balísticos e de uma nação que tem forte armamento, como é a República Islâmica do Irã. Houve danos em solo, mas não de grande monta e, por enquanto, não há o relato de mortes. Em Tel Aviv, que foi a cidade mais atingida por essa barragem de mísseis. Tel Aviv é a maior cidade de Israel, a cidade que concentra as representações diplomáticas de outros países. A população teve que se proteger em bunkers e abrigos por mais de 1 hora. E esse é um tempo excepcionalmente longo. Em geral, essas sirenes são acionadas para uma coisa de 10 minutos. Há a interceptação de projéteis e depois as pessoas saem dessas casamatas, desses esconderijos subterrâneos. Mas, desta vez, esse assalto, esse lançamento de mísseis por parte do Irã durou mais de 1 hora. A reportagem do Grupo Bandeirantes ouviu brasileiros que estão em Israel e que puderam presenciar esses momentos de tensão enquanto mísseis cruzavam os céus, não só de Tel Aviv, mas também de Jerusalém, a cidade que concentra os prédios do governo de Israel e que é também a cidade dividida com a Palestina. Eles receberam alertas no celular sobre o ataque iraniano e tiveram que buscar os abrigos antiaéreos. Quem estava na rua foi orientado a sair do carro e procurar um lugar seguro. É o caso do guia de turismo Marcel Beredichevsky. A região que eu moro, que é próxima a Jerusalém, eu estava num posto de gasolina. Eu estava na rua, então eu me deitei no chão, corri para um quiosque do lado, onde caso caísse, eu estava deitado no chão procurando me proteger. Mas assim que acabou o intervalo dos 2 lançamentos de foguetes, eu corri para casa, era 5, 10 minutos de distância, e vim para o abrigo antiaéreo. Aqui, todas as casas dos últimos 20, 30 anos de construção é obrigado ter um dos departamentos, um quarto, uma sala, que seja com abrigo antiaéreo. O jornalista Mário Bendetson foi avisado sobre o bombardeio enquanto dirigia. Eu moro em uma cidade chamada Oda Sharon, que fica a 20 quilômetros a nordeste de Tel Aviv. Eu estava na casa da minha filha, que mora mais para o sul, e eu estava na estrada quando começou esse ataque. E aí a gente tem um aplicativo, todo mundo aqui tem um aplicativo no celular, que avisa onde tem alarme no lugar em que você está. Então, se está na estrada, você para o carro no acostamento, deita no chão de bruços e protege a cabeça com as mãos. O médico brasileiro Sidney Shapiro mora em Israel e contou à Rádio Band News FM que o governo emitiu alertas 40 minutos antes do lançamento dos mísseis pelo Irã. Ele voltava para casa na cidade de Hanana antes de seguir para um bunker com a família. Deu tempo, cheguei em casa, nos preparamos e passou um tempo, tocou uma leva de sirene, outra leva de sirene, outra leva de sirene e bum, muito bum, 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 bum. E a verdade são esses mísseis sendo explodidos no ar e a gente tem que ficar nesses quartos bunker pelo menos 10 minutos após a sirene parar de tocar. É a primeira vez que foi tão próximo um do outro. Estes, portanto, os relatos e as informações sobre o que tivemos ontem. O que está acontecendo agora no front entre Israel e o Líbano. As forças de defesa de Israel afirmaram hoje de manhã que mais tropas estão se unindo à chamada Operação Limitada em terra no sul do Líbano. O Hezbollah disse que repeliu um ataque em solo também de Israel numa vila na fronteira com o Líbano. Israel não comentou a respeito dessa repulsão aí por parte do Hezbollah.
O exército de Israel, a gente falou ontem que eles pediram que os moradores de 25 vilas deixassem as casas dela. Foi emitido um novo aviso para que outras 25 vilas também sejam esvaziadas. Então, chega ao total de 50 comunidades no sul do Líbano que têm ordens para que as pessoas deixem as casas delas. Os foguetes continuam caindo no Líbano. Pelo menos 100 foguetes foram disparados de um lado a outro, tanto de Israel para o Líbano, como também do Líbano para Israel. Ao longo da noite de ontem, a Força Aérea Israelense continuou a bombardear o que considera alvos do Hezbollah nos subúrbios ao sul da capital libanesa. E tivemos também, nas últimas horas, a aparição de uma figura muito importante nesse xadrez político, que é o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Ele hoje se pronunciou e culpou a guerra e as tensões na região aos Estados Unidos e alguns países europeus que ele afirma que falsamente alegam que trazem paz e tranquilidade para a região. Ele diz que esses países têm que cair fora do Oriente Médio para que essas nações possam viver em paz. Ele também afirmou que continua em luto pela morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e a República Islâmica continua dizendo que ele está num local seguro, sem dizer exatamente de onde se trata. A cifra em relação às mortes no Líbano, por enquanto, permanecem na casa das 1.000 pessoas. 1.000 civis perderam as vidas no Líbano até agora por causa dos ataques de Israel. Mais de 1 milhão de pessoas estão desalojadas. Olha, e depois dos ataques de Israel, pelo menos 3.000 brasileiros já expressaram o desejo de deixar o país. Entre eles, a brasileira Amanda Cadice, que trabalha como guia de turismo e quer voltar com a mãe. Não dá para saber o que vai acontecer, se o caminho até o aeroporto a gente vai conseguir chegar, porque todo o arredor do aeroporto está sendo bombardeado. Então, o local do aeroporto fica num setor que está sendo bombardeado, não é um local seguro. Ontem em Beirute, várias explosões voltaram a ser registradas, né? E a filha de brasileiros, Isra Joma, conta que conseguiu fugir da cidade com a irmã de 13 anos. Mas sempre esperamos que algum dia a vida normal volte, né? Vai voltar, se Deus quiser, mas não vai ser como antes, porque tá tudo bombardeado. A tradutora Nesrin Khalaf está a 30 quilômetros de Beirute e, nesse momento, luta para reencontrar o pai e conseguir voltar ao Brasil. Bom, a gente até tentou comprar passagem, né, no início da semana passada, só que eram 2 problemas. Estavam muito caras, não temos acesso ao nosso dinheiro que está preso no banco por causa da crise e tem pouco voo, né? Inclusive agora o aeroporto suspendeu todos os voos, né, por causa do que está acontecendo. A gente quer sair daqui, a gente precisa da ajuda do governo. Eu fico muito grata em saber que o governo brasileiro se manifestou e está agilizando tudo para tirar a gente daqui, mas eu também sei que vai ser um processo muito longo. No início da madrugada, o primeiro voo da FAB para repatriar os brasileiros que estão no Líbano decolou do Rio de Janeiro. É um KC-30 que segue para Lisboa, onde ficará de prontidão até que tenha autorização para fazer o resgate. A expectativa é que a aeronave, quando autorizada, busque os brasileiros em Beirute. Temos mais informações ao vivo do Rio de Janeiro com Gabriela Morgado. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Megali. Bom dia para todo mundo. Essa aeronave, que inclusive é um modelo que foi utilizado na repatriação de brasileiros também da faixa de Gaza, saiu da base aérea do Galeão por volta de 1h da manhã de hoje e o trajeto até Lisboa, em Portugal, deve durar mais ou menos 9 horas e 20 minutos. Não tem previsão para que esse avião saia de Portugal para o Líbano, isso porque precisa aguardar protocolos de segurança e logística, como, por exemplo, a ausência de bombardeios no país para ele partir até o Líbano. Com isso, também não há previsão para a volta desse avião ao Brasil. A previsão, como você falou, é de que 220 pessoas sejam repatriadas nesse primeiro voo do Brasil até o Líbano, e militares da área de saúde também já estão na aeronave para fazer ali o atendimento a essas pessoas, caso seja necessário. A gente lembra que 2 brasileiros já morreram nesse conflito, 2 adolescentes em ataques aéreos. Valeu, Gabriela. Bem, e para o professor de Relações Internacionais Sidney Leite, o conflito no Oriente Médio já tem características de uma guerra generalizada. Ali, se a gente olhar o mapa, né, a gente tem Israel, e logo depois nós temos acima, né, no norte de Israel, nós temos o Líbano, a Síria, o Iraque, e aí só aí vem o Irã, né?
E levando em conta que o Iraque e a Síria também são aliados do Irã, nós temos aí a configuração clara do que a gente chama de uma guerra generalizada no Oriente Médio. Ainda na avaliação de Sidney Leite, a tensão no Oriente Médio pode abrir um novo caminho para a atuação da China como mediadora de um conflito internacional. E os atores que poderiam mediar vivem questões internas importantes. Os Estados Unidos estão a um mês das eleições. Então, dificilmente o governo Biden vai tomar uma medida que seja assim, muito pontual a favor ou contra um dos lados, né? Em litígio. E a própria Rússia está envolvida na sua guerra. Então, eu penso, guerra contra a Ucrânia, eu penso que a China pode jogar aí, né, nesse papel de mediador. Ontem, depois dos ataques do Irã, os Estados Unidos condenaram a ofensiva e afirmaram que o ataque foi ineficaz e vai gerar consequências graves a Teherã. O presidente Joe Biden ainda reafirmou o apoio incondicional a Israel. O ataque do Irã não foi efetivo e foi derrotado. Isso foi resultado também de um planejamento intenso entre Israel e os Estados Unidos. Não tenho dúvidas, os Estados Unidos apoiam totalmente Israel. Está conosco a brasileira Érica Krieger Ackermann, que vive em Jerusalém. A Érica vai compartilhar conosco os momentos que ela e a família teve de enfrentar depois do bombardeio de ontem à noite. Érica, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Pelo que me contaram, foi só agora há pouco que você deixou o bunker no qual se protegia? Oi, bom dia a todos. Eu saí ontem, já tinha saído ontem quando houve a autorização do governo israelense, né? A gente tem um sistema nacional de segurança que dá todas essas instruções para a gente do que fazer. Então, a gente recebeu uma mensagem, né, desse mesmo, se chama Picud Oref. A gente recebeu uma mensagem deles em torno de 7h28 da noite, dizendo para a gente procurar um local seguro para se proteger. Essa mensagem chega de que maneira, Érica? Por celular? Por celular. Estávamos eu e meu marido e chegou praticamente, simultaneamente em ambos celulares. E nisso, daí a gente já pegou as crianças. Eu tenho 2 filhas, uma de 5 anos e uma de 2. A minha filha de 5 anos se assustou muito, porque logo em seguida começaram a tocar as sirenes com o caminho do bunker, né? Eu moro no último andar e o bunker é no subsolo, então é bastante escada para descer. E, enfim, a gente chegou no bunker e começamos daí já a escutar todos os booms e a gente conseguia sentir tremer o abrigo. Foi surreal, assim, era uma coisa que eu jamais tinha passado na minha vida. Eu estava aqui em abril, quando teve o primeiro ataque do Irã, mas dessa vez ele foi muito mais intenso, ele foi muito assustador, assim, sabe? Tinha, né, crianças, idosos no abrigo, então a gente fez um círculo para tentar acalmar o outro, né? Minha filha chorou muito, minha pequenininha não entendia muito, mas via a irmã chorando, também estava chorando, e o barulho realmente das explosões eram muito fortes e a gente sentia aquela vibração. E elas não entenderam também porque do nada, né? Eu estava, na verdade, dando jantar para elas e do nada a gente só teve que pegar tudo e sair correndo e descer. Minha filha mais velha, inclusive, desceu descalça, porque a gente tem, aqui em Jerusalém, a gente tem 1 minuto e meio para chegar até o abrigo, né? É um tempo muito curto, mas comparado com o pessoal do Sul, que eles têm em torno de 30 segundos, a gente até é privilegiado, né, entre aspas. E quando chega essa mensagem, Érica, existe
alguma informação por parte do governo trazendo o nível de perigo do que vai acontecer, ou simplesmente uma mensagem, como você diz, tem 1 minuto e meio para descer e aí você descobre, estando no bunker, ouvindo essas explosões do lado de fora? Sim, no aplicativo, né, nessa mensagem, ele vem a descrição falando, procure um local seguro, né, ele fala, local protegido, né, esse é literalmente a tradução do hebraico para o português, e ele explica o que né, qual que é o ataque que está acontecendo. Então, ele não falou assim, está acontecendo um ataque do Irã, mas ele fala, está acontecendo um ataque de extrema intensidade. Então, ele fala isso, né? Então, ele colocou um ataque de extrema intensidade, por favor, vá até o local seguro. E também uma coisa que eu quero colocar também, normalmente, quando é um ataque que vem do Hamas de Gaza ou do Hezbollah, a gente vai para o local seguro. Quando termina a sirene, a gente tem que esperar 10 minutos para sair desse local. No caso de ontem, ele também escreveu, aguarde instruções para sair do abrigo. Ou seja, não era apenas 10 minutos. A gente acabou ficando em torno de 2 horas e meia no abrigo, até que a gente recebesse então uma nova mensagem dizendo, podem sair. Né? E nesse inteirinho a gente teve em torno de 5 a 6 sirenes que tocaram nacional, né? Em todo o território israelense, não somente em Jerusalém, mas em todo o território. Érica, tô vendo que você está no carro nesse momento, né, nos dando essa entrevista. Te agradeço demais, inclusive, por num momento tão tenso parar aí para nos relatar e compartilhar a situação que você vive. Mas de que maneira? Há algum estado de normalidade na rotina hoje, especificamente, depois desse dia tão intenso, de tanto medo, de tanta apreensão? Ou seja, escolas estão funcionando, há bloqueios nas ruas. Como é que tá? Tem alguma normalidade na rotina hoje? Não. Veja, a gente não está vivendo normalmente em Israel desde o dia 7 de outubro, né? Apesar de eu já ter escutado falarem, não, Israel está vivendo normalmente. Não, a gente não está. A gente está em estado de guerra. Eu coloco minhas filhas na escola todo dia de manhã, pensando, será que vai ter sirene hoje? Será que elas vão ter que correr para o abrigo sozinhas e com professora né? Não sei se você é mãe, Carla, mas eu sou mãe e pra gente o coração fica muito apertado, tá? Hoje, realmente, a gente também está na véspera do feriado, né, do Ano Novo Judaico, então a partir mais ou menos de 14 horas tudo fecha. Então, normalmente eu traria minhas filhas para passear agora pela manhã, ou a gente iria ao mercado juntos, né, toda a família, uma coisa que a gente faz bastante na véspera do Shabat, né, no dia do descanso. Mas hoje, especificamente, meu marido ficou com as crianças em casa e eu fui nesse inteirinho, assim, de 1 a 2 horas. A minha ideia era estar em casa já para dar a entrevista, mas as lojas estavam muito cheias. Eu acho que por ambos os, né, tanto quanto a véspera do Ano Novo Judaico, mas também por tudo que está acontecendo, né? Pela incerteza do que vai ser o dia de hoje, né? Por falar em incerteza, é até difícil lembrar disso, né? Mas no dia dos ataques terroristas do Hamas a Israel, muita gente se protegeu em bunkers, mas quem abriu a porta do bunker foi um terrorista. E essas pessoas foram assassinadas. Vocês, de dentro do bunker, Érica, vocês tinham informações sobre a natureza do ataque? Se era somente, entre aspas, um ataque aéreo, se havia uma incursão terrestre, enfim. Vocês conseguiam se manter informados sobre o que estava acontecendo lá fora? Não. O bunker ele não tem sinal, não tinha sinal de internet. A gente tinha um rádio, mas que estava pegando muito, muito mal, então a gente não conseguia também escutar muito o que estava sendo rádio. Não havia realmente, assim, era um grande medo.
O meu marido, ele é reservista, ele voltou, inclusive, ontem para passar o Ano Novo Judaico em casa. Então, meu marido e mais um vizinho também, que é reservista, estavam os dois com uma arma pesada, né, uma M16, acho que do meu marido é M16, a do outro não me lembro, mas os dois com uma arma pesada protegendo a porta do bunker também, né, eram eles que estavam mais próximos da porta, caso houvesse o que você mencionou, Megali, né, de que quem abrisse a porta fosse, não... Caso a porta fosse aberta por um terrorista. Mas era um medo muito grande. Vocês estavam armados, Érica? Meu marido sim, como eu te falei, meu marido ele é reservista do exército, tá? Ele está agora servindo no norte, né, de Israel agora. E ele estava com uma arma e mais um vizinho nosso também, que tinha voltado ontem da base, também estava armado, e os dois que estavam, caso a porta fosse aberta, eles eram os primeiros e eles estavam com a arma já pronta para atirar. Érica Krieger Ackerman, brasileira, vive em Jerusalém, compartilhou conosco aqui as horas de terror depois do ataque às cidades israelenses. Obrigado pela participação aqui, Érica. Boa sorte para você, para a família, que a gente possa rever aquilo mais próximo, né, de que a gente pode chamar de paz nessa região o mais rápido possível. Um abraço. Amém. Obrigada, um abraço, um bom dia a todos. E essa é uma satisfação que a gente nem precisaria dar, mas quando houve o ataque a Gaza, colocamos aqui no ar diversos moradores das regiões atacadas, enfim... neste instante, quem está no centro dos acontecimentos são os moradores das cidades israelenses. Por isso, a escolha por colocar uma dessas moradoras, uma dessas brasileiras, para compartilhar essa história conosco. Bom, a gente tem mais uma entrevista marcada daqui a pouquinho com o professor Leonardo Trevisan. É sempre um prazer conversar com o Trevisan. A gente sempre sai um pouquinho melhor, né, dessa conversa. Sempre. Será ali pelas 8h30 da manhã. Felipe Killing, Barão também terão mais informações a respeito do conflito no Oriente Médio. A gente segue aqui com o noticiário. Porque o presidente Lula deve desembarcar logo mais aqui no Brasil, porque ontem também passou um perrengue, né? Ele teve que trocar de avião por problemas técnicos no México. A aeronave principal da presidência pousou com segurança, depois de ficar dando voltas e mais voltas e mais voltas por 4 horas antes do pouso, para queimar combustível. Eu imagino que num dia como ontem, né, de muita tensão, encarar 4 horas de voo num avião com problemas não deva ter sido exatamente tranquilo para o presidente da República. João Pedro Melo, bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o avião do governo brasileiro com o presidente Lula apresentou problemas técnicos após decolar ontem da cidade do México e teve que interromper essa volta ao Brasil, voltando então à cidade do México. Segundo a Força Aérea Brasileira, o VC-1, que é um Airbus A319, precisou adotar procedimentos de segurança e consumir combustível, dando voltas ao redor do mesmo aeroporto que decolou para fazer um pouso em segurança. A previsão inicial era de que, após pouco mais de 4 horas no ar, o pouso ocorresse ali por volta das 10 horas da noite. Foi o que aconteceu. Por volta de 10h16, para ser mais exato, o avião presidencial pousou na cidade do México sem nenhum tipo de problema. Os pilotos solicitaram apoio de solo, inclusive com o Corpo de Bombeiros, mas não tivemos nenhuma avaria no avião presidencial. A FAB informou o seguinte, que o problema foi corrigido ainda no ar, mas que o retorno do presidente ia ocorrer em outra aeronave, exatamente por uma questão de segurança. A gente conversou com um perito aeronáutico, piloto comercial e controlador de tráfego aéreo, Daniel Calazans, e ele disse que essa situação não necessariamente apresenta um risco. Ele disse que é um procedimento normal, ainda mais tratando do presidente da República, fazer esse retorno ao aeroporto de origem e, por precaução também, trocar essa aeronave. A comitiva do presidente Lula também embarcou nessa aeronave, decolou com 16 pessoas esse voo, tem destino para Brasília, né, esse avião, que é um Embraer 195, a expectativa é de que pouse aqui na capital do país por volta das 9h55 da manhã. Isso foi confirmado pelo Palácio do Planalto agora há pouquinho. A única dúvida que resta nesse momento é se o avião vai fazer uma escala em Boa Vista ou em Manaus antes de chegar aqui à capital do país. Por ser uma aeronave diferente, né, da
do avião principal da Presidência da República, o Airbus A319, esse avião agora não tem autonomia para sair direto da Cidade do México e chegar aqui ao Brasil, portanto, tem que fazer escalas técnicas de abastecimento. A primeira ocorreu no Panamá, por volta das 2 horas da manhã, e a segunda deve ocorrer nas próximas horas também em Boa Vista ou Manaus, e aí sim o presidente seguirá aqui para a capital do país. E aí, quando chegar em Brasília, JP, ele vai encontrar o Distrito Federal como? Seco e muito quente? Qual a temperatura aí de momento, agora? E a gente sabe que o sudeste do país vai enfrentar esta quarta-feira o dia mais quente dessa onda de calor. Por aí também? Por aqui nesse momento a gente está com uma temperatura de 20 graus, está bem tranquilinho, 56% de umidade relativa do ar. Mas ontem a gente teve muito calor mais uma vez, tivemos chuva no fim de semana, uma chuva leve ali para dizer que chegou mesmo, mas nada que mudasse a paisagem. Nesse momento Brasília continua seca, ou seja, as plantas estão todas amareladas, grama ali na frente do Congresso, entre outros lugares. E ontem, inclusive, tinha um incêndio ao lado do aeroporto de Brasília. No fim de semana, esse mesmo incêndio, ele começou ali no sábado, acabou fechando uma das pistas do aeroporto, mas hoje está tudo tranquilo. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse incêndio já está praticamente controlado, eles estão fazendo ali o rescaldo nesse momento. Como a gente está acompanhando, para quem está vendo na nossa live, né, Brasília tem aquela névoa seca nesse momento, mas uma coisa que eu posso dizer para vocês, viu? A gente teve um amanhecer mais cedo. Hoje o sol chegou por volta das 5h55 e inclusive me assustou, viu? Achei que eu estava atrasado já, mas enfim. Deu tudo certo. O fim do mundo tem se mostrado muito bonito, né? O fim do mundo tá com os tons E cada bonitos. vez mais cedo, né? Pelo cada jeito. vez mais cedo, né? Vai chegar muito cedo. Agora prepara, porque deve ter recorde hoje em Brasília de temperatura, 36 é a previsão, Exato. BH com 35, São Paulo 37, Rio 40 graus. Uma loucura, hein? Uma loucura nessa 8ª onda de calor no ano. Agora, JP, tem um outro assunto que continua... Peraí, desculpa, eu só quero... não sabia que tinha sido encerrado o assunto avião. Eu só queria manter o nosso ouvinte alerta aqui, porque esse problema... Aviões passam por problemas, aviões passam por momentos difíceis, como que o presidente e a sua comitiva passou ontem. Isso acontece, você vai lá, faz uma manutenção e o avião fica novo. O avião presidencial é um avião novo, tá? Ele tem pouquíssimas horas de voo na comparação com aviões comerciais regulares. E no ano passado, o Estado de São Paulo revelou que havia uma intenção do Palácio do Planalto de trocar o Aerolula, como é conhecido, por um avião que custaria 400 milhões de reais. Esse modelo atual é um Airbus A319 e o modelo que estaria sendo avaliado pela presidência seria um Airbus A330-200, que custaria essa grana, estaria hoje na Suíça, seria um avião com cama de casal, gabinete de trabalho, sala de reuniões, 100 poltronas, semileito, enfim, um avião de mega luxo. Ninguém aqui quer que o presidente voe em voo de carreira ou num pau de arara, mas o avião que temos está em perfeitas condições, tá? Ele só precisa de manutenção como qualquer avião, aliás, como qualquer carro, aliás, como qualquer equipamento que possua um motor. Só para a gente ficar ligado, para a gente não levar uma tunga daqui a pouquinho de 400 milhões de reais, porque 400 milhões de reais é grana, ainda que seja para um país, tá? É bastante dinheiro para um país que está procurando moedinha atrás do sofá. Desculpa, gente. Não, imagina, vamos lá passar para o assunto das bets, porque ontem saiu a lista de aprovados, tipo vestibular, assim, né? Fica na expectativa, aí vem aquele papel, não é mais isso, né, gente? O papel afixado, assim. Era tão romântico, né? Não era lindo E aí você chegar lá? A sua mãe guardava o jornal com o seu nome bem pequenininho. Isso! É tipo isso, lista da FUVEST. Saíram os aprovados. Divulgou a lista de bets autorizadas a operar no Brasil e os sites irregulares deverão sair do ar em até 10 dias. É esse o prazo aqui. Agora, um dos casos chamou a atenção. É o da Esportes da Sorte, patrocinadora de Corinthians, Bahia, Atlético Paranaense, Grêmio e Ceará. O que acontece? Ela não está entre as casas de apostas autorizadas a funcionar por aqui. O que diz a Esportes da Sorte? Diz que houve um erro. Acredita que houve um erro, diz ter cumprido todas as exigências e que já está procurando a Secretaria de Prêmios e Apostas para retificação. A Esportes da Sorte é aquela que pode ou não pode ser do Gustavo com 2 T's, né? Uhum, Não, essa é a Vai de Bet. Não, são as duas.
É a Vai de Bet. Não é a Esportes também? Não é a Esportes da Sorte? Não são as duas? Foi. Tem a Vai de Bet e a Esportes da Sorte. As duas são investigadas na Operação Integration, mas a Vai de Bet que seria... É do Gustavo. Seria do Gustavo mas Lima. ela também é investigada. Ela também na tá no mesma... rolo. Também está investigada. Tá. Boa, Pablito. Mas vamos lá, JP, o que você nos conta aí e sobre esses prazos também, né? Para saírem do ar, as que não foram autorizadas a funcionar no Brasil. É isso, o governo federal atualizou a lista de sites de apostas online que vão poder, então, continuar funcionando aqui no Brasil. Empresas estão todas listadas no site do Ministério da Fazenda, lá explica o que foi aprovado, o que não foi aprovado, se tem alguma que está em análise. As empresas estão listadas de acordo com o pedido de autorização delas e o prazo para apresentação dos documentos perante o Ministério acabou na última segunda-feira. Aqueles sites que não se adequaram às regras estão hoje considerados como ilegais. A autorização é uma referência para a operação dessas plataformas no ano de 2024. Isso porque, a partir do ano que vem, uma nova legislação para bets vai ser colocada em vigor aqui no país. Essas plataformas deverão ser retiradas do ar em 11 de outubro, aquelas que não pediram autorização. Com isso, o que os apostadores têm que fazer? Nesses últimos 10 dias aí de operação, se a gente pode chamar assim, resgatar o saldo que está nessa bet irregular, porque depois disso ele não vai poder tirar nenhum tipo de valor desses sites. Segundo o ministro Fernando Haddad, entre 500 e 600 sites vão ser derrubados pela Anatel nos próximos dias, exatamente porque não pediram autorização ao Ministério da Fazenda. Então você aí dá uma conferida no site do Ministério da Fazenda, vê se de repente aquela casa de aposta que você tem o dinheiro, se ela não tiver autorizada, já tira o seu valor para acabar ou para não perder o saldo que você deixou aí nessa empresa. Bigatobet. Pensando, será? Tentar uma coisa nova, né? Megabet é bom, hein? Megabet é bom. Bom nome. Magabet, a gente vai concorrer ao Magabet. Megabet, Bigabet. O meu tem tudo a ver com bicho, né? Jogo do bicho, Bigabet. A Bet com... Como é que chama? As chances que eles chamam? São as... enfim, eu não conheço o linguajar. Ô, JP, bom trabalho pra você. Valeu, pessoal. Bom trabalho. Até mais. Bom, e a Moody's, hein? O Brasil fica a um passo do chamado grau de investimento depois de a agência de classificação de risco Moody's elevar a nossa nota de crédito. A gente passou do BA2 para o BA1 e com perspectiva positiva, Thaís Provieri. A agência de classificação de risco Moody's elevou a nota de crédito do Brasil de BA2 para BA1 com perspectiva positiva. Com esta avaliação, o país está a um passo do chamado grau de investimento, um tipo de selo de bom pagador concedido pelas agências que assegura aos investidores um menor risco de calotes. A nova classificação ainda indica um grau especulativo, o que, segundo as agências de risco, aponta que o Brasil está menos vulnerável ao risco de curto prazo, mas ainda enfrenta incertezas em relação a condições financeiras e econômicas adversas. Em resumo, o país não tem o chamado selo de bom pagador, classificação que sinaliza o menor risco de calote para quem investe em títulos do Tesouro Nacional. E o X diz que vai pagar as multas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. E o ministro Alexandre de Moraes manda desbloquear, as contas bancárias da empresa de Elon Musk. Já se animou, né? Ainda não. Fala aí, Thalita Almeida. A rede social X se compromete a pagar as multas impostas à empresa por causa do descumprimento de decisões judiciais. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determina ao Banco Central o desbloqueio das contas da plataforma no Brasil. A medida era necessária para que o dinheiro pudesse ser transferido do exterior para cá. Além dos mais de 18 milhões já pagos, o X vai repassar mais 10 milhões de reais. A empresa quer voltar a atuar no Brasil, por isso tem atendido às determinações do STF. A plataforma já tirou do ar 9 perfis vetados pela corte e comprovou ter um representante legal no país. O desbloqueio do X, que está suspenso desde 30 de agosto, ainda depende do ministro Alexandre de Moraes. Já a gente vai falar sobre o furacão Helene, subiu para 161 o número de mortos na passagem desse furacão pelos Estados Unidos. A gente vai falar também de Copa do Brasil. Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco começam a decidir hoje quem vai disputar o título da Copa do Brasil.